Olá, professor César Ferraz, seu professor de História, continuando com monarquias nacionais França e Inglaterra, e agora Guerra dos 100 anos, ok? O que vocês têm que compreender sobre a Guerra dos 100 anos é que é uma disputa política de famílias nobres da Inglaterra, onde eles vão se aliar, vão trair uns aos outros por posses de território no norte da França e no sul da Inglaterra, e também pelo comércio de tecidos com a Holanda, ok? Então nós vemos aqui, iniciando esse conflito, o pivô do conflito, o rei inglês Eduardo III. O que esse Eduardo III faz? Com a morte do último rei capetinjo da França, capetinjo é porque era uma família real, tá? Era o nome deles, capetinjos, Carlos IV. Ele morreu, e aí o rei inglês Eduardo III ele fala: eu posso ser o rei da França. E os franceses perguntaram: mas por que você pode ser o rei da França? Porque eu sou neto do rei Filipe o Belo. Vocês se lembram, aquele rei que sequestrou o Papa. Imagina só, um rei inglês sendo também rei da França. É óbvio que os franceses não vão permitir isso. E aí o que acontece? Os franceses eles levantam uma lei chamada de Lei Sálica. Essa Lei Sálica, ela diz o seguinte, que o rei Eduardo III não poderia ser rei da França porque ele não era da linhagem masculina da família real. E dentro da França só pode ser rei quem for da linhagem masculina e não feminina. Eduardo III era de uma linhagem feminina. E aí os franceses começam a procurar nobres que tivessem a ver com os antigos reis franceses e fossem da linhagem masculina. Então eles encontram um nobre poderoso, inteligente, influente e rico, que é Filipe de Valois, que é coroado como Filipe VI. E eles falam: nós temos o rei e ele pode ser rei segundo a Lei Sálica, porque ele é sobrinho de Filipe o Belo. Então os franceses conseguem sair dessa armadilha criada por Eduardo III. Outra questão muito importante dentro da Guerra dos 100 anos é a Holanda. Os franceses e os ingleses disputam a Holanda, ok? Politicamente, quem manda na Holanda são os franceses. Os senhores feudais franceses têm uma grande influência na Holanda, mas economicamente quem influencia a Holanda são os ingleses. Gente, lembrando, nós estamos no período do renascimento comercial e da burguesia. Vale mais o quê? O poder dos senhores feudais e suas terras ou o poder da burguesia e do seu dinheiro? É do dinheiro, é da burguesia, é do renascimento comercial. Então qual era essa relação que os ingleses tinham com a Holanda? Os ingleses produziam lã, vendiam lã para os holandeses. Os holandeses faziam tecido, revendiam o tecido para a Inglaterra fazia roupas e revendia para o mundo todo. Então essa relação da Inglaterra com os holandeses era importantíssima. Os ingleses de modo nenhum podiam perder a Holanda, senão esse negócio do tecido, que dava muito dinheiro para os ingleses, ia por água abaixo. Então os ingleses tinham que ter certeza que a Holanda seria da Inglaterra. E aí o que a gente vê? Os nobres franceses apoiam os nobres holandeses,
Porque os nobres holandeses perdem com o negócio de tecidos. Eles querem ser donos de terra, donos de feudos. Já os burgueses holandeses apoiam a burguesia e apoiam a Inglaterra, porque lucram com o negócio de tecidos. E a gente vê logo no início da Guerra dos 100 Anos, em 1337, a Inglaterra tendo grandes vitórias, deslanchando, né, com força no conflito na Guerra dos 100 Anos. E aí o que acontece? A Inglaterra ela invade a França, tá? Conquista de vez territórios ao norte da França, mas a Inglaterra ela não raciocina nesse momento aí de conquista, porque ela arrasa o território francês, ela destrói a produção agropecuária, ela aumenta impostos dos servos. E veja bem, se você vai invadir um território, você quer os recursos do território. Se você vai invadir um território, depois você vai ter que conviver com aquele povo. E os ingleses agiram completamente ao contrário disso. Aumentaram impostos dos servos para poder custear a guerra. A guerra, você tem que pagar soldados, pagar armamentos, alimentar os soldados, ter o alojamento dos soldados. A solução, a brilhante solução, entre aspas, dos ingleses foi aumentar os impostos dos servos. Os servos se rebelaram, né, e começaram a atacar, né, os castelos ingleses que os ingleses possuíam, os acampamentos ingleses. Eram as famosas jaqueries que nós já estudamos anteriormente. A partir de 1360, a França começa com uma série de contra-ataques, mas a Inglaterra continua na frente do conflito. Exemplo de como a Inglaterra está na frente do conflito é a famosa Batalha de Agincourt. De um lado, 9.000 ingleses, do outro, 25.000 franceses. E o pior, né, dentro desses 25.000 franceses, a maioria era cavalaria. Os cavalos tinham armadura. Os cavaleiros, óbvio, tinham armadura. Então imagina essa muralha de ferro atropelando os 9.000 soldados ingleses. Só que os ingleses tinham uma estratégia diferente. E tinham uma arma inovadora, que era o arco e flecha. Na época era inovadora. Então os ingleses atraíram os cavaleiros franceses durante a chuva para um pântano e simplesmente atacaram os cavaleiros e toda essa gigantesca tropa francesa com flechas. Então a vitória foi muito fácil, porque os cavalos pesados com armadura, os cavaleiros pesados com as armaduras não conseguiram fugir dos arqueiros ingleses atacando de longe. Então os ingleses conseguiram uma grande vitória. E aí os ingleses conseguiram impor, né, um tratado no qual eles passam a ter direito ao trono francês. É o Tratado de Troyes. Né? Com o Tratado de Troyes, a Inglaterra passa a ter direito ao trono francês, enfim. Né? A gente vê aí a Inglaterra, durante a Batalha dos 100 Anos, tendo importantes vitórias. E aí a gente tem a reviravolta, no qual os franceses vão se livrar dos ingleses. Surge uma figura chamada Joana d'Arc, uma jovem, uma adolescente. Tá? Essa adolescente não era nobre, não era militar, não era da igreja, era uma camponesa, mas ela dizia que era representante de Deus. E ela dizia que tinha sido enviada por Deus para libertar a França dos ingleses. Então imagina só, gente,
a moral francesa, a moral militar, né, que a gente chama, né, dentro do militarismo, né, a moral da tropa é extremamente abalada, eles ganham um novo fôlego com Joana d'Arc dizendo que, olha, Deus me mandou aqui para comandá-los e comandá-los à vitória. Vamos lutar e vamos com Deus expulsar os ingleses. E de fato conseguiram importantes vitórias. Agora, o curioso é que autoridades francesas entregam Joana d'Arc para os ingleses. É isso mesmo, né? Depois que Joana d'Arc consegue essas vitórias, as autoridades francesas não querem mais Joana d'Arc. Os nobres franceses não querem mais Joana d'Arc, porque ela falava por Deus e o povo ouvia ela. Então, para a elite francesa, isso era muito perigoso, né? Era uma concorrência para o rei, era uma concorrência para os nobres. Então, eles capturam Joana d'Arc, entregam para os ingleses, e os ingleses acusam Joana d'Arc de heresia, de bruxaria, e queimam Joana d'Arc na fogueira. E por incrível que pareça, né, embora os franceses quisessem se livrar de Joana d'Arc, né, ela ter sido condenada na Inglaterra fez com que o povo francês ficasse cada vez mais fervoroso e lutasse pela França contra a Inglaterra. E conseguiu realmente lutar pela França e conseguir aí a vitória em relação aos ingleses, ok? Então nós paramos nessa parte aqui, Guerra dos 100 Anos.